Eu queria muito pregar aquela mensagem que eu preguei ontem lá no passeio nosso. Vou pregar ela em algum momento, mas hoje o Senhor me levou para um lugar que precisamos restaurar nessa casa, em nome de Jesus. Isso aqui diverge muito do que muitas vezes é apresentado por aí, mas refletindo sobre, eu vejo que os males que muitas vezes nós sofremos na vida é porque nós nos esquecemos disso aqui. Então eu quero de alguma forma te lembrar essa noite daquilo que é essencial para você, aquilo que é nevrálgico, aquilo que é fundamental para que você possa romper na sua vida. Então eu não vou tratar de uma área específica. Eu quero trazer para você um princípio valiosíssimo e que quando eu olho para as Escrituras, vejo o estilo de vida de alguns homens e algumas mulheres que estão claramente descrito aqui nas Escrituras. Eu vejo que o que é básico na vida deles é isso aqui. E a partir disso aqui, muitas coisas foram construídas. Então talvez você tenha saído da sua casa, você falou assim, eu vou para a igreja porque eu estou mal. E lá eu vou receber uma oração, alguém vai ungir a minha cabeça. E essa situação que eu estou vivendo, ela vai sumir da minha vida. Então eu estou indo lá naquela igreja lá porque me convidaram. Ou eu passei na rua, vi lá a Igreja Batista Morada, vou lá conhecer. Ou talvez você veio aqui porque você estava passeando ali pelo Instagram e viu lá o perfil da Morada e falou, eu vou conhecer esse lugar porque estou precisando ouvir uma palavra que possa mudar essa minha realidade, o meu trabalho, nas minhas finanças, o meu casamento, as minhas emoções. Não sei, talvez você veio aqui por uma necessidade específica, meu irmão, mas eu não quero falar para você sobre uma necessidade específica que você tem. Eu quero ensinar você sobre um princípio, e não importa a área da sua vida, se você viver isso, a sua vida será transformada, sua vida nunca mais será a mesma. Eu falo para você que está chegando aqui pela primeira vez, você que tem 20 anos nessa igreja, você que tem 30 anos nessa igreja, você que é líder, você que é pastor, você que está na TV assistindo, eu estou falando para todo mundo, eu falo para a minha vida também, que isso ecoe dentro de mim também, isso mude as intenções do meu coração, que as coisas da minha vida sejam reorganizadas, porque todos nós precisamos disso aqui em primeiro lugar. Amém? Quantos querem ser edificados essa noite aqui? Como você me conhece, eu gosto de colocar tema em todas as minhas reflexões. E o tema dessa reflexão aqui para essa noite é o jardim da presença. O jardim da presença. Eu direi algumas frases aqui, meu irmão, e eu gostaria muito que você guardasse no seu coração. E talvez a sua mente não consiga acompanhar tudo, então é importante você anotar. É certo que, na verdade, eu não garanto isso. Eu não sei se a transmissão está ok. Está transmitindo? Está ok? Está ok? Amém. Mas guarde isso no seu coração. O ambiente determina o fruto. Logo, eu posso afirmar nesta noite, meu irmão, que onde você está plantado determina como você vive. Eu vou dizer de novo. Onde você está plantado determina o seu estilo de vida. A forma como você encara a vida depende de onde você está plantado. O que se vê por aí são promessas, palavras mágicas, promessas mágicas, sei lá, 7 passos para isso, 21 passos para aquilo. Problemas nesta ou naquela área serão resolvidos como? Com artifícios, com falsas promessas.
Eu lanço uma pergunta aqui, você que já leu os evangelhos, você que conhece a palavra de Deus, ou ouviu algum crente pregando, meu irmão, eu lanço uma pergunta aqui: como ter uma vida plena? Como é que você pode ter uma vida plena? Como é possível viver a vida abundante que Jesus nos promete? Pastor, como eu posso me alegrar nas tribulações? Como é ter a paz que excede todo entendimento? Como ter alegria no casamento? Será que isso é possível? Será como que nós podemos ser um povo alegre? Quando eu escrevia isso, eu fazendo essas perguntas para mim mesmo. Como morada, como é que nós podemos ser como os nossos irmãos nigerianos? Onde aqueles homens e aquelas mulheres conseguem tanta força para voltar para os escombros daquilo que um dia foi o seu templo? Como que eles conseguem se organizar e ir no dia seguinte, logo após enterrar dezenas dos seus irmãos, que foram mortos simplesmente pelo fato de crerem em Cristo? Como é que esses irmãos conseguem voltar lá no templo, que já não tem mais parede, não tem mais banco, somente entulhos? Como é que eles conseguem prestar culto ao Senhor? Nós não voltamos nas igrejas porque nós não fomos cumprimentados. Nós não voltamos nas igrejas porque achamos que não fomos bem recebidos. Os nossos irmãos nigerianos, eles voltam depois de ter sepultado dezenas de seus irmãos por conta do massacre, da perseguição. Como viver isso? Isso é para nós? Será que lá na morada eu consigo uma oração mágica, uma poção mágica, um óleo super especial, um sal super especial, uma vassoura com superpoderes, um lenço? É sobre isso o Evangelho? Eu não sei qual é a sua expectativa, eu não sei o que te trouxe aqui. Talvez você foi movido pela dor. A dor te trouxe aqui. Glória a Deus, porque Ele tem seus meios. Ele sabe como te alcançar. Mas Ele te trouxe aqui para você aprender um princípio que pode mudar a sua história. Gênesis, no capítulo de número 2. Eu começo lendo esse texto para dar base para aquilo que nós vamos conversar aqui. Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 8. Quando lá estiver, diga glória a Deus. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 2 braços. O primeiro chamava Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. Eu quero entender um pouquinho, ou trazer o entendimento um pouco aqui sobre essa palavra Éden. Então nós temos que buscar ali no original as origens etimológicas dessa palavra para compreender algumas coisas aqui essa noite. No hebraico, a palavra hebraica Éden, meus irmãos, ela é pronunciada Éden. O conceito ou a etimologia dessa palavra não está muito clara. É por isso que existem algumas especulações diferentes a respeito do significado real do termo hebraico dessa palavra.
A raiz hebraica dessa palavra, meu irmão, é Adam. Dessa raiz deriva a palavra Éden. E ela pode ser encontrada em outras referências bíblicas. Por exemplo, na história de Sara, quando ela ouviu a notícia sobre o seu filho que ela geraria, Isaac. A palavra do Senhor diz que Sara riu. Ela riu. Ela achou engraçado. Ela riu consigo mesma. Então ela disse assim, ó, depois que eu estiver exausta e o meu Senhor estiver velho, terei prazer. Essa palavra prazer é Edna, que vem da mesma raiz, Éden. E se nós compararmos esse estudo dessa palavra, com aquilo que está escrito no Salmo 36, o verso 8, que diz: eles se banqueteiam com a abundância da tua casa, e tu lhe dás de beber do rio das tuas delícias. Aleluia. Ali a palavra original para delícias é Adnanesha, que deriva da mesma raiz. Então nós podemos, nessa análise bem simplória, rápida, breve, supor que o significado da palavra Éden no original tenha a ver com prazer, com delícia. Aleluia. Tem uma palavra no hebraico para delicado. A palavra delicado em hebraico é meudam, que também vem da mesma raiz. Delicado, delicatus no latim, é algo que dá prazer, algo delicioso, comida tão deliciosa que proporciona prazer. Aleluia. O termo hebraico para a palavra céu, quem aqui vai morar no céu? Como você imagina o céu? Um lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte. Céu, o termo hebraico para céu ou paraíso, na verdade é Gan Eden. Gan Eden. Fazendo essa reflexão, o Senhor me levou novamente para o texto de Salmo 16. Podemos refletir a partir do verso 5 até o 11, mas nesse momento eu vou me ater ao verso 11 do Salmo 16. Tu me farás ver os caminhos da vida. Aleluia. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Glória a Deus. Quando o salmista escreve que na tua destra há delícias perpetuamente, destra se refere ao poder, autoridade, glória de Deus. É um símbolo de força, proteção, salvação. Destra é tudo isso. Então ele está falando que na sua salvação há delícias perpétuas, que na presença, na glória de Deus há delícias perpétuas, que na força de Deus há delícias perpétuas. Vamos juntando as peças, meu irmão, desse quebra-cabeça, vamos construir um entendimento aqui. A Bíblia, a história, o relato bíblico começa em um jardim, o Éden. É um lugar de prazer, é um lugar de propósito, é um lugar de presença. Diga assim: prazer, propósito e presença. Você precisa guardar isso, eu vou pedir para você repetir novamente. Diga assim: prazer, propósito e presença. Guarde isso. A vida do homem só foi plena enquanto estava plantado no ambiente correto. E quando nós falamos de jardim, que é o tema da mensagem, o jardim de Deus. Na sua vida, meu irmão, você tem muitos jardins.
para cuidar. A sua família, seu casamento, a sua empresa, seu ministério, a sua igreja, são jardins que você precisa cuidar. Mas guarde isso em nome de Jesus: nenhum jardim frutifica se não estiver plantado no Éden. Ou seja, na presença ou no centro da vontade de Deus. Então eu estou falando, meu irmão, não de ter apenas um jardim bonito. É preciso estar plantado no lugar certo. Em primeiro lugar, para você entender melhor o que eu estou dizendo, todo jardim precisa de um lugar de origem. Convido você a abrir a sua Bíblia, um texto que já até foi mencionado aqui essa noite, mas eu quero que você abra. Eu sei que você conhece de cor, mas eu quero fazer esse exercício com você. Romanos capítulo 11, no verso 36. Romanos 11, 36. Pessoal do discipulado aí, eu não esqueci de mandar o material não, tá? É que eu fui impossibilitado. Eu não tive condições de encaminhar o material para vocês, mas terminando o culto aqui eu vou encaminhar para vocês, tá bom? As tarefinhas ali do discipulado. Todo jardim precisa de um lugar de origem. Romanos 11, 36, você está lá, diga amém. Está escrito: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória a Deus. O Éden não era apenas um local, meus irmãos. O Éden foi colocado num jardim. Muitas vezes nós imaginamos assim que tinha um jardim, aí fala assim: como que eu vou chamar esse jardim? Ah, vou chamar de Éden. Aí batizou. Igual nós batizamos praça, ruas. O Éden foi colocado num jardim. Quem está me entendendo? O Éden não era um local. O Éden é a manifestação do governo de Deus. Todo jardim precisa de um lugar de origem. Deus criou o homem e plantou no jardim. A vida, ela só funciona quando começa em Deus. A vida só funciona quando começa em Deus. A família só prospera quando nasce nele. A empresa só se sustenta se for construída nele. A igreja só floresce se permanecer nele. O jardim, meu irmão, da sua vida só será saudável se ele tiver a origem certa. Então eu lhe convido agora, em nome de Jesus, fazer algumas perguntas. Esse projeto, este relacionamento, essa decisão que eu estou tomando, nasceu em Deus ou nasceu em mim? Se nasceu em você, sinto lhe informar, está fadado à morte. Não prosperará. Cedo ou tarde você vai ter que sepultar. Porém, se nasceu no coração de Deus, se tem a origem certa, pode esperar, meu irmão, o tempo que passar, você colherá os frutos. Porque tudo que nasce fora da presença, já nasce condenado a morrer. Não permita que isso aconteça com você. Reflita sobre isso agora. Esse projeto aí nasceu em Deus? Esse namoro aí nasceu em Deus? Foi Deus que falou assim: ó, eu quero que você, eu aprovo. Palmas para você. Essa é a minha vontade.
Ou você não teve nem coragem de perguntar para Deus? Essa decisão que você tomou essa semana, você ouviu Deus? Deus falou com você? Nasceu em Deus ou nasceu em você? Segundo aspecto, o jardim de Deus, sobre essa reflexão. Todo jardim precisa de um propósito. Primeiro, tem que nascer no lugar certo. Segundo, precisa de um propósito. O texto de Romanos continua dizendo: por meio dele são todas as coisas. Irmão, preste atenção. Nada na nossa vida é para a glória ou para a nossa vaidade, para o nosso ego. Nada na nossa vida é para o benefício pessoal. Não tem a ver conosco. Nada. O jardim da sua vida só floresce quando é regado pelo propósito de Deus. Propósito de quem? De Deus. Você quer ver como as coisas funcionam assim? Antes de qualquer coisa, eu preciso reafirmar isso. Deus tem batido nessa tecla, irmão, nessa igreja, já tem algumas semanas que Ele está falando a mesma coisa. Volta e meia Ele fala isso, nos discipulados, nas rodas de conversa, no churrasco. Deus fala a mesma coisa, Ele está aqui falando a mesma coisa hoje, porque eu acho que a morada precisa entender isso. Meu irmão, as decisões, elas não podem ser baseadas naquilo que eu quero, naquilo que eu prefiro, naquilo que eu gosto. Tem que nascer nele, porque dele, por ele e para ele são todas. O que significa todas no original, irmão? Todas as coisas. Tudo tem que nascer nele. Tudo tem que vir por meio dele. Tudo tem que voltar para ele. Mas tudo, pastor, tudo. Tudo é para a glória dele. Então não tem a ver com o seu conforto, não tem a ver com o seu bem-estar. A prioridade aqui não é se você se sente bem, é se você cumpre o propósito de Deus ou não. O exemplo que eu tenho usado corriqueiramente, insistentemente nesse lugar, é que as pessoas falam assim: não, eu estou tomando essa decisão porque eu não estou sentindo. Ou, eu tenho paz, então se eu estou leve, se eu estou em paz, logo então, não é assim. Você tem que ouvir Deus, não seu coração. Não é a sua vontade, não tem a ver com a sua vontade. Eu não vejo por esse lado, então abra a sua Bíblia e leia, e veja que Jesus, eu não estou falando de qualquer um, Jesus estava certa feita no Getsêmani. Olha como Jesus estava felizão. Jesus estava em paz. Jesus estava suave. Ele estava transpirando sangue. Porque a alma dele, a emoção dele, as emoções de Jesus, ele estava tão angustiado em permanecer naquele ministério. Ele estava tão angustiado com tudo aquilo que ele sabia que ia viver, que ele estava transpirando sangue. E qual foi a oração dele? Não estou sentindo, Deus, então é sinal que é para eu, meter o pé, porque aqui não está legal para mim não. Só tem traidor perto de mim, os mocorongos dormindo. Esse aqui não é para mim não. Eu acho que eu vou para outro lugar, eu vou para outras terras, procurar outros discípulos, porque esses aqui, boca aberta ali, não crê. Outro ali, não sei o que. Aquele ali dormindo.
E aquele outro vazou para me trair por 30 moedas. Estou sentindo que não é para mim aqui. Porque eu não estou confortável. Ô bonitão, não tem a ver com o conforto não. Tem a ver com a decisão de Deus para a sua vida. Tem a ver com o propósito de Deus para a sua vida. Não tem a ver com o seu conforto. Você acha que José estava suave na prisão? Mas por que ele suportou? Eu te digo, ele estava plantado no propósito. Daniel prosperou no exílio. Sabe por que Daniel prosperou no exílio? Porque ele estava plantado no propósito. Houve fome na terra de Gósen da mesma forma que houve na época de Abraão. Fome na terra. Isaac foi orar: Senhor, está ruim aqui, está seco. Esse lugar, esse ministério, não vai frutificar não. Não vá para o Egito, fique aí, disse o Senhor. Mas vai ser desconfortável, minha família na sequidão, Deus. Que amor é esse, Senhor? O homem ensinando amor para quem é amor. Que amor é esse, Senhor? Me manter nesse lugar de sequidão? Não saia daí. Está seco hoje. Mas se você ouvir a minha voz, o que aconteceu? Ele obedeceu. Gênesis 26, lá no final, meu irmão, você vai ver o seguinte. Ele prosperou, o texto diz o seguinte: ele prosperou no mesmo ano, no ano da seca, ele colheu a 100 por 1. O jardim não é um local geográfico. Não é isso. José prosperou na prisão, Daniel prosperou no exílio, Isaac prosperou na sequidão. Os cristãos, quem é grato pelo evangelho, meu irmão? Dá um glória a Deus aí. Sabe por que essa Bíblia está na sua mão agora? Porque homens e mulheres, eles não arregaram diante das circunstâncias. Eles permaneceram fiéis ao chamado, mesmo sob ameaça. Eles não deixaram de congregar. Eles estavam no meio das catacumbas. Eles estavam lá firmes no propósito. Você só está aqui porque homens e mulheres tombaram por causa da fé. O sangue dos mártires fez essa semente germinar e chegou até você, meu irmão. Homens e mulheres que não arregam diante das circunstâncias, eles deixam um legado. E você? Onde está plantado? Esteja plantado no propósito. Porque não é geográfico, não é onde você está, é para quem você está. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Trabalhe onde Deus te colocou como um jardineiro do reino. Feche os seus olhos. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você ouvir. Você não vai precisar responder para ninguém. O Espírito Santo vai te ajudar agora a trazer essa resposta para o seu coração. Feche seus olhos. Eu gostaria muito que você refletisse sobre isso aqui agora, no meio dessa mensagem. A pergunta que você vai fazer para você mesmo. Óbvio, você está perguntando para o Espírito que habita em você. O que Deus
quer produzir através de mim aqui. O que Deus quer produzir através de mim aqui. Não é para você consultar suas emoções, não. É para você consultar o Senhor. O que Deus, Senhor, o que o Senhor quer produzir através de mim aqui? O jardim precisa estar plantado, mas ele precisa de um propósito. Propósito. Fale conosco, Espírito Santo. Fale com cada um aqui nesse lugar, Espírito Santo. Propósito. Todo jardim, terceiro lugar, precisa de um dono, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O jardim não é seu, diga glória a Deus. Sua família não é sua, diga glória a Deus. A sua empresa não é sua, diga glória a Deus. A sua igreja não é sua, diga glória a Deus. Diga assim, meu irmão, o meu ministério não é meu. Diga glória a Deus então. Posso te dizer mais uma coisa? O seu futuro não é seu. Todo jardim precisa de um dono e você não é o dono. Tudo é dele, porque tudo volta para ele, tudo pertence a ele. Meu irmão, quando você pensa que o jardim é seu, você tenta controlar. Quando você entende que o jardim é dele, enfim, você descansa. O seu marido não é seu, então não é você que transforma ele, então não é você que controla ele, porque ele não é seu. O seu marido é do Senhor, ele é um homem do Senhor, ele é instrumento do Senhor, não é ferramenta sua para fazer a sua vontade, para atender os seus caprichos, mulher. O seu filho não é seu. Por isso consagre a vida dele no altar, para que quando chegar o tempo você enviá-lo. Você não é dono do jardim. Você é apenas o jardineiro da presença. O dono é ele. Quarto aspecto. O jardim da vida, nem sempre, meu irmão, floresce como a gente quer. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Porque não é seu. Eu já falei sobre isso semana passada, eu vou dizer de um outro modo. Fé, meu irmão, não é sobre tudo dar certo. Não, isso não é fé. Às vezes você vai se manter em fé, crendo, e as coisas não vão sair do jeito que você espera. Fé não é sobre tudo dar certo. É sobre tudo estar plantado em Deus. Isso é fé. Eu falei isso semana passada, né? Não é sobre não ter alegria, não é sobre não ter problemas. É sobre ter Ele. A vida não é ausência de dor. Neste mundo tereis aflições.
Promessa do Senhor: neste mundo tereis aflições. A vida não é ausência de dor. Os nossos irmãos na fé, eles foram devorados por leões, sim ou não? Eles foram perseguidos, exilados, eles eram fugitivos, escondidos nas catacumbas. Mas mesmo assim, eles continuavam florescendo espiritualmente, sim ou não? Paulo, Pedro, condenados à morte. Estevão, apedrejado. Meu irmão, não é porque não deu certo que o Senhor não estava no negócio. Tem gente que acha assim que as coisas só são de Deus se tudo sair conforme eu planejei. Vida plena, passeio no manso, passeio na praia, aí Deus está no negócio. Se for carro velho, passeio no máximo ali no parque, não, eu estou passando porque Deus... Não, irmão. Nós achamos que essas coisas são provas na nossa vida. Eu quero ver você ser condenado à morte porque você crê em Jesus. Essa semana eu vi um vídeo de uma mulher jovem, senhora, uma jovem, com as suas crianças no colo, uma nigeriana, os algozes filmando, ela assustada, ameaçada, tentando proteger seus filhos. Ela não negou Jesus. Ela e os seus filhos foram friamente executados. Para nós o fim do mundo é o boleto que eu não consegui pagar. O fim do mundo é minha mulher que não passou a camisa que eu queria. Aí você encontra, estou na prova, o que foi? Meu casamento, o que foi? Que a mulher... Que prova, irmão? Isso é sua carnalidade. Você não consegue pedir perdão. Você acha que você vai continuar firme se uma arma for colocada na sua cabeça, mandando você negar? Negue a Cristo. Você vai negar. Porque para você, as circunstâncias da vida, o dia a dia já é prova. Eu não consigo nem congregar mais. Porque está difícil. O que está difícil? Excesso de trabalho, cansaço. Onde está o seu jardim? Você está implantado onde? Fé não é sobre tudo dar certo, é sobre tudo estar plantado em Deus. É florescer, é dar fruto, mesmo na angústia, mesmo na provação, mesmo na luta. O relacionamento não está 100%, meu irmão. Você está frutificando, você está trabalhando para restaurar. Deus está fazendo, porque o casamento não é seu. Mas você tem ajudado ou tem atrapalhado? Com a sua obstinação, com a sua carnalidade, com a sua falta de perdão, com a sua insubmissão. Eu não sei por que meu marido nunca é transformado. Deus nunca opera na vida do meu marido, porque ele nunca rompe. Sabe por que ele nunca rompe? Porque você nunca deixa de ser a mulher rixosa que você sempre foi. Devorados por leões, perseguidos, exilados, fugitivos, escondidos, sempre floresceram, porque eles estavam plantados no ambiente da presença.
não no ambiente das circunstâncias. Enquanto você estiver plantado no ambiente das circunstâncias, você continuará um crente estéril. Esteja plantado na presença, que é o lugar da frutificação. A presença de Deus não te livra do leão, mas te livra de morrer espiritualmente dentro da cova. Aleluia. Talvez você esteja vivendo a crise no casamento, dificuldades no trabalho, lutas internas, incertezas ministeriais. Mas se você estiver plantado na presença, você não será arrancado. O jardim pode até ser atacado, mas as raízes permanecem. Glória a Deus. Então eu afirmo em quinto lugar, que o jardim plantado na presença sempre dá fruto. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 1, verso 3. Glória a Deus. Eu quero que você fique em pé para ler esse texto. O jardim plantado na presença sempre dá fruto. Está escrito, Salmo 1:3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Deixa sua Bíblia no banco aí, fica em pé, meu irmão. Eu preciso elencar algumas características de quem está plantado na presença. Ele tem profundidade. As raízes estão firmadas na palavra. Na palavra. Diga assim, profundidade. Em segundo, sabe qual a característica desse que está plantado na presença e dá sempre fruto, sempre dá fruto? Ele tem constância. Diga constância. O que é isso, pastor? Independente da estação, guarde o que eu estou falando aqui. Independente da estação, ele permanece. Ele não entra nessa onda de correria. É de janeiro a janeiro, na presença. Quando as finanças estão bem, ele está lá. Quando não está nada bem, ele está lá. Quando a faculdade aperta, ele está lá. Quando a faculdade está de boa, ele está lá. Quando o trabalho está em excesso, ele está na presença. Quando ele está de férias, ele está na presença. No calor de Cuiabá, ou na praia em Maceió, ele está na presença. Seja jogando futebol, seja assistindo um filme, ele está na presença. Constância. Constância. Profundidade e constância. Característica, ele tem fruto. O que faz prospera no tempo certo. Aí as pessoas olham para ele e falam assim, poxa, ele tem sorte, né? Não, ele simplesmente está plantado na presença. Ele tem fruto. Quando eu falo prospera, irmão, não estou falando financeiramente não, tá? Porque o cara pode ser milionário e não ter fruto algum. Ele inclusive pode doar 1 milhão de cesta básica todo mês e não ter fruto nenhum.
Então eu estou falando de fruto. Estou falando de dinheiro. Ele tem fruto. Outra característica, ele tem testemunho. Pessoas querem estar perto de quem tem paz. Quem carrega a paz do Senhor, as pessoas querem estar perto. E quando estão perto, são impulsionadas, encorajadas. Guarde isso no seu coração, meu irmão. Quem se planta na presença de Deus, floresce, até mesmo no deserto. Você olha para o crente e fala assim, cara, esse crente está sempre bem, cara. Ele anda a pé, ele chega molhado no culto, não falta culto. Ele está sempre feliz, ele está sempre bem. Esse cara não tem dor. Esse cara não tem problema. Senta meia hora com ele para ver as lutas. Filho, casamento, finanças. Saúde. Mas ele tem algo. Ele está na presença, então ele tem paz. Ele deita, logo pega no sono. Porque ele sabe que é o Senhor que faz repousar tranquilamente. Ele não precisa de ansiolítico para dormir. Deita e dorme. Porque ele tem a paz. Quantos querem plantar a sua vida no Éden da presença aqui essa noite? Guarde seu coração isso. Submeta cada área da sua vida ao governo de Deus. Cada área da sua vida ao governo de Deus. Já contei esse testemunho, né? Mas eu conto de novo. Me converti na juventude, 20 e tantos anos, 24 para 25 anos. E eu já estava namorando Danúbia. Lá no mundão, naquele modelo. Eu me converti. A primeira coisa que eu fiz foi orar, falar, Senhor, se Danúbia não é do Senhor para mim, eu não quero. Isso deu pano para manga. Porque eu terminei um relacionamento para ficar com Danúbia. E Danúbia terminou um relacionamento para ficar comigo. Nós estávamos no mundo. Relacionamento sério. Isso deu problema na família que você não tem ideia, meu irmão. O caos. Aí ficamos juntos. Estávamos namorando. Eu me converti. Nessa igreja, por sinal. Primeiros dias, como uma nova criatura. Eu falei, Senhor, eu fiz uma oração, entreguei a minha vida nas suas mãos. Só que essa decisão eu tomei antes de conhecer o Senhor. Então, eu preciso que o Senhor valide ou não o meu relacionamento. E se Danúbia não é do Senhor para mim, eu não vou querer. Você teria coragem de terminar um namoro por causa de Jesus? O meu namoro com Danúbia não era namorico de adolescente, irmão. Como eu falei, transtorno na família, caos, porque eu terminei aqui, ela terminou lá. Imagina o inferno. Muitas coisas envolvidas. Você terminaria, jovem, você terminaria esse relacionamento por causa de Jesus? Você fecharia a sua empresa por causa de Jesus?
Você entregaria o seu concurso por causa de Jesus? O que você faria por causa de Jesus? Você romperia uma amizade por causa de Jesus? Eu digo amizade duvidosa, né? Que não glorifica a Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Essa amizade sua glorifica o Senhor? Ou envergonha a igreja de Cristo? Como ter a vida plantada na presença? Submeta cada área ao governo de Deus. Não precisa dizer, irmão, eu estou com o Danube aí 20 anos, quase 21. O Senhor falou bem assim, depois de um período de oração, Ele falou assim, vai lá, pode agarrar a morena, sai que é tua, Veriano. Falei, opa, obrigado, Espírito Santo. Eu estava até querendo. Aleluia. Aí hoje eu posso falar que é minha Danúbia, né? Ele me deu. Porque eu dei para ele primeiro. Deus vai te entregar algo que você tem coragem de entregar para ele primeiro. Abraão só desceu o monte com Isaac porque ele entregou. Se eu não tivesse entregue Danúbia, eu poderia estar com ela, mas carregando um cadáver de relacionamento. Você está me entendendo? Entrega o teu filho, Abraão. O filho da promessa. Entregue a mim. Os dois estão subindo o monte para ele oferecer o sacrifício. Isaac pergunta ao Senhor, onde está o sacrifício? Deus proverá para si, Deus proverá para si, Deus proverá para si. O pai te entregue o filho aqui, no coração. Já te entregue. Quando ele foi deitar o cutelo sobre sacrificar o filho da velhice, o filho da promessa, o Senhor falou, opa, não toque no menino, eu já vi que você já matou ele no seu coração. Não precisa descer com o cadáver do seu filho, porque você já matou ele no coração. Você ofertou ele no coração. Você não vai precisar conviver com a dor de ter que sepultar o filho. Eu poderia simplesmente continuar um relacionamento, mas conviver com o cadáver de um relacionamento, porque eu não tive coragem de entregar primeiro para o Senhor. Mas como eu entreguei, ele falou bem assim, não precisa mais, desça com a sua promessa do monte, porque Deus proverá para si. Então o meu relacionamento com Danúbia é oferta que ele providenciou para ele mesmo. Ele não providencia para mim. O texto diz que ele proverá para si, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então o carneiro do sacrifício era para ele. Quem está me entendendo? Como plantar sua vida no Éden da presença? Você precisa essa noite, olha aqui para mim. Essa noite você precisa reencontrar o altar. Sem altar não tem Éden. O que é Éden? Presença. Se você não submeter cada área da sua vida ao governo de Deus, não tem presença. Se não tiver altar, não tem presença. Como plantar sua vida no Éden? Volte a andar com Deus diariamente. Qual foi a última vez que você falou com Deus? Volte a andar com Deus, Ele está te esperando.
Adão, na virada do dia, todos os dias, estava com o Senhor. Não é apenas pedir, é andar com Ele. Eu não estou falando de você usar uma camiseta, é andar com Ele. Eu não estou falando de um adesivo no seu carro, eu estou falando de andar com Ele. Eu não estou falando de um louvor no seu carro, eu estou falando de andar com Ele. Consagre seus jardins ao Senhor. Família, casamento, trabalho, ministério. Como plantar sua vida no Éden? Não desista por causa das circunstâncias. A pressão, meu irmão, não define o seu valor. Sabia disso? A pressão das circunstâncias não define o seu valor. A pressão das circunstâncias define a profundidade que as suas raízes estão. Se tiver rasinho, torra rapidão. É arrancada facilmente. A pressão revela o quanto você está plantado. Quando as pessoas te ofendem, revela o quanto você está plantado. Quando o seu pastor não faz o que você queria que ele fizesse, revela o quanto você está plantado. Toda oposição na sua vida é para revelar aonde você está plantado. Eu vou ler alguns textos e nós já vamos orar. Ô pastor, todo esse tempo em pé, pastor, nós somos morada saudável. Ficamos no show lá 6 horas lá do Fernandinho, não foi? Calor de 55 graus. Todo mundo suportou. Salmo 58. Presta atenção no texto. Verso 11. Eu falei Salmo, não é Salmo, que viagem. Isaías. Isaías 58. Verso 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até os lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele está dizendo que você será como um jardim regado. Ele fará isso. Glória a Deus. O texto de Cantares, no capítulo de número 4, diz assim, Cântico 4, 12. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes, e o nardo e açafrão, o acálamo e o cinamomo, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e aloés, com todas as principais especiarias. E és fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Esse texto fala do valor e da preciosidade do relacionamento entre Deus e você. Comparando você, esse relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus, a um jardim fechado, cheio de tesouros. É como Ele olha para o relacionamento seu com Ele. Verso Isaías 58 diz que Ele planta o jardim, Ele faz de você um jardim. Gênesis 2:15. Glória a Deus. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar.
cultivar e guardar. Por que eu li esses 3 textos aqui, meu irmão? Porque ele faz de mim um jardim. Isaías 58:11. Deus tem prazer em mim. Porque o jardim, o Éden, é prazer. Ele fez de mim um jardim para Ele ter prazer em mim. O texto de Cantares diz que Ele me coloca num jardim para eu ter prazer nele. Ele faz de mim um jardim para Ele ter prazer em mim. Ele me coloca num jardim para eu ter prazer nele. Mas Ele também planta um jardim e me coloca lá para eu ter a responsabilidade de cultivar a presença. Aleluia. O jardim fala da sua vida, fala de um lugar de deleite que Ele espera sentir, ter prazer, mas Ele quer que você também se delicie desse lugar, mas você tem uma responsabilidade, seja qual? Cultivar a presença. Cultivar a presença. Deus seja louvado. Glória a Deus. Quantos querem isso? Mas pastor, você falou que ia ensinar algumas coisas, que ia mudar a minha vida. Irmão, presta atenção. Não importa como está a sua finança, não importa como está o seu casamento, não importa como estejam as suas emoções, não importa como esteja a sua saúde física, seja a sua, da sua parentela, não importa, não importa. Se você entender que Ele quer você no jardim dEle, tudo na sua vida muda. Porque todos os jardins da sua vida, casamento, finanças, relacionamentos, amizades, profissão, precisa de uma origem. Tem que começar nele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. As áreas da sua vida tem que começar dele. O seu relacionamento tem que começar a partir dele. O negócio que você vai fechar amanhã tem que vir com o aval dele. Então ele vai ter prazer naquele negócio. Ele vai ter prazer naquele relacionamento de namoro seu. Ele vai ter prazer no seu casamento. Ele vai ter prazer no seu ministério. Isso vai trazer sorriso para os lábios de Deus. Ele vai então se alegrar com você. Ele vai ter prazer em você. Então você será fortalecido nele, porque quando você gera alegria no coração de Deus, a alegria do Senhor é a tua força. Quantos amam a presença? Você ama a presença mesmo, irmão? O que tem atrapalhado você estar na presença? É o seu celular? É o seu celular. Você entregaria o seu celular para ele? Para que você pudesse ter a presença? Não, para com essa desculpa de que é meu trabalho. Você sabe que você está usando além do trabalho. E isso está roubando o seu tempo na presença. Ele quer que você assuma a responsabilidade de cultivar a presença. Eu não sei, minha vida não dá certo, as decisões que eu tomo, claro, as decisões que você toma nunca parte do coração de Deus. É sempre fruto do seu coração. Aí você ainda quer que dê certo. Aí fica na tentativa e erro, 30, 40 anos de idade, um homem ou uma mulher frustrado, frustrada. Porque tudo parece que
desanda, começa bem e acaba. Porque a origem não é nele. Ah, eu sonho com tal ministério. Você precisa saber se foi ele que colocou esse sonho no seu coração. Porque senão você vai forçar a barra para ter um ministério que nasceu no seu coração. E você vai morrer e vai matar muitos. Sabe, meu irmão, se você quer a presença mesmo, o jardim, se você quer ser esse jardim, o jardim de Deus, essa oração aqui, ela é uma verdade na sua vida. Eu vou ler o texto. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos e eu vou ler o texto. Se esta oração não for uma verdade na sua vida, você então, até hoje, você não cultivou a presença e você não deseja a presença. Porque essa aqui é a oração de quem ama a presença, de quem quer a presença, de quem ama o jardim e quer estar no jardim e cultiva o jardim. Feche seus olhos e faça o autoexame agora. Veja se essa oração é a sua oração. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Essa é a sua oração. Você olha para o céu e não vê nada além do Senhor? Você olha para a terra e fala assim: eu não tenho nada mais precioso nessa terra, nada mais precioso que o Senhor. O Senhor é tudo para mim. Essa é a sua oração. Quando as coisas acontecem de forma ao contrário, quando a tragédia bate à sua porta, essa é a sua oração. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Quando tudo vai de mal a pior, você olha para as circunstâncias e diz assim: o Senhor é minha herança para sempre. Diante do diagnóstico do médico, diante da tragédia no casamento, diante da falência financeira, você olha assim: o Senhor é a minha herança para sempre. Eu me comprazo, eu me alegro no Senhor. Se não é a sua oração, não espere que a sua vida prospere. Que isso, pastor? O profeta ali falou que se eu fizer 7 passos, não sei o que, eu vou prosperar. Mentindo para você. Isso não é o Evangelho. Evangelho é sobre ter Deus governando todas as áreas da sua vida e você se deleitar, se deliciar nele. É por isso que tantos homens frustram você, menina, porque você está esperando nele. Se o seu coração estivesse sendo preenchido pelo Senhor, você não teria essas dores. Vamos para mais um exercício, porque a Bíblia nos leva para esse lugar, para o autoexame. Você pode rejeitar o que eu falo, meu irmão. Eu quero ver você rejeitar isso aqui. Então faça o autoexame. Eu vou ler aqui mais uma oração de quem ama a presença. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte.
Caem-me as divisas e em lugares amenos é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho-o para sempre, a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Ele está dizendo, não importa o que aconteça, se eu estiver com meu Senhor no lugar de governo, eu não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpétuas. Éden, na tua presença delícias perpétuas. Você, meu irmão, não precisa viver como alguém que foi arrancado, perdido, desgastado. Era necessário, para que haja uma transformação na sua vida, um inconformismo maior da sua parte, sabia? Olhar para as enfermidades que te assolam, sejam físicas ou emocionais, e falar assim, não aceito, não quero. Não é negar a realidade, mas é falar assim, eu não vou viver debaixo desse jugo, não. A base de comprimido, a base de terapia, não, eu quero ser livre. Eu não estou dizendo contra a terapia, eu estou dizendo que você não pode ficar preso nesse lugar. Seja livre. Que a sua agenda seja ocupada com evangelismo, com aconselhamentos, não com sessões de terapia. Seja curado. Tenha um relacionamento saudável que tira o sorriso dos lábios do Senhor. E não importa se você vai ter pouco dinheiro, se você vai ter muito dinheiro, no arroz com feijão, você vai estar se deleitando na presença, porque é a presença. Meu irmão, é a presença, não é o carro zero. Meu irmão, é a presença, não é o número de seguidores no Instagram. É a presença, não é a fortuna, não é o quanto você é famoso. É a presença que vai mudar a sua história. O salmista disse assim, como a corça suspira pelas torrentes de água, assim a minha alma anela, deseja profundamente o Senhor. Você é um jardim plantado pela mão de Deus. Então você precisa saber que tudo que está nele floresce. Tudo que está fora dele se perde. Seu casamento está nele? Suas finanças estão nele? Seu carro, seu trabalho, sua faculdade. Ei, olha aqui para mim, foi Deus que escolheu esse curso? Ou foi você? Ou você nem orou? Tudo veio dele? A presença de Deus não é um lugar onde você visita, meu irmão. É o solo onde você deve estar plantado. Mas tudo começa com o governo dele. Ele tem que governar. Você que sabe que ele ainda não governa, sai do seu lugar, vem aqui. Mas é claro, é você que quer ser plantado no jardim de Deus, plantado na presença.
Mas você não pode ser plantado na presença se você estiver em pecado. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Não tem como ser plantado estando em pecado. Então você que quer abandonar tudo por causa dele, para ter então a presença, e ter então a vida transformada, e ter então delícias, uma vida de paz. Sai do seu lugar, vem aqui. Vamos orar. Vamos orar.